movimento social dos deficientes físicos. Nome do movimento. Ao se organizarem como um movimento social, as pessoas com deficiência buscaram novas denominações que pudessem romper com essa imagem negativa que a excluíam. Pretendiam os ativistas da causa, naquela ocasião, avançar em face de que a legislação brasileira até então expressava em palavras como inválidos, incapazes, pessoas deficientes. Nesse sentido, em virtude da força do movimento político que consolidava na época da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 1988 adotou a expressão pessoa portadora de deficiência. A crítica do movimento a essa expressão se deve ao fato do adjetivo especial criar uma categoria que não combinava com a luta por inclusão e pelos direitos. A condição de portador passou a ser questionada pelo movimento por transmitir a ideia de a deficiência ser algo que se porta e, portanto, não faz parte da pessoa. Além disso, enfatiza a deficiência em detrimento do ser humano. A expressão pessoa com deficiência foi adotada em 2006 pela ONU. As primeiras mobilizações da sociedade civil para atender aos interesses das pessoas com deficiência começaram a ocorrer no início do século XX, em virtude das raras e espalhadas ações governamentais em prol ao atendimento desse público. A primeira organização não governamental destinada à educação especial inclusiva que reunia crianças com e sem deficiência foi o Instituto Pestalozzi de Canoas, Rio Grande do Sul, criado em 1926. A auto-organização, o movimento político das pessoas com deficiência começou a desenhar o seu alicerce no século XX, quando, de acordo com as necessidades de cada grupo de deficiência e com as peculiaridades de cada uma, o público em questão começou a se reunir com destaque para os cegos, surdos e deficientes físicos, que foram os primeiros segmentos a se organizarem em pequenos grupos e de forma regionalizada, mas buscando apoio recíproco em virtude da comunhão de demandas por um mínimo de dignidade. Trata-se dos primeiros registros de mobilização social formados pelas próprias pessoas com deficiência, além daquelas associações formadas por pais, familiares e amigos. Os surdos tiveram maior destaque nesta época, pois tinha sido proibida a linguagem de sinais, que, no entanto, os surdos não tinham como se comunicar. Por esse motivo, tiveram uma grande mobilização. Essa proibição durou décadas, o que fez esta auto-organização onde surdos se juntavam em clubes, associações, locais que podiam praticar a linguagem de Libras. Deficientes físicos, por sua vez, começaram a se associar por meio de entidades direcionadas à prática esportiva adaptada. A princípio, essa organização também não tinha objetivos políticos evidentes e definidos, mas viabilizaram discussões de necessidades e problemas comuns inerentes à deficiência física. Nesse sentido, o movimento das pessoas com deficiência física teve o seu surgimento em associações de caráter esportivo. Tudo essa auto-organização proporcionou o encontro de interesses e demandas inclusivas das pessoas com deficiência física, que logo enxergaram a necessidade de se discutir a inserção política desse grupo na sociedade. Com este pequeno resumo sobre o movimento das pessoas com deficiência, trago uma entrevista que fiz com o Moisés, um paralímpico que vai nos responder como está a inclusão hoje em dia, no que o esporte foi importante para ele e o que precisa mudar e como está as pessoas com deficiência física dentro da política no Brasil. Oi, eu sou Moisés Batista, sou atleta paralímpico de natação, fui 2 Paralimpíadas com a natação, Atenas e Pequim, vários campeonatos mundiais. Hoje jogo rugby em cadeira de rodas. O esporte me proporcionou eu poder conhecer lugares, viajar para vários ambientes, conhecer várias políticas públicas. E o tema hoje que nós vamos falar é sobre políticas públicas. A pedido, de vocês, eu estou aqui para contribuir com as políticas públicas da pessoa com deficiência. Desde criança, eu estou no esporte desde os 14 anos, então pude crescer e acompanhar o movimento da pessoa com deficiência. Hoje, com 43 anos, eu vi esse processo todo de evolução. Nós adquirimos direitos, nós temos leis específicas, nós temos uma política já instituída, mas porém nós precisamos ter alguns avanços. Ainda falta a gente cumprir essas leis, conquistar nossos espaços. A acessibilidade ainda é uma coisa complicada, nós não são todos os ambientes que são acessíveis. O acesso, a acessibilidade atitudinal também, apesar de hoje toda a informação, de todo mundo saber, nós ainda precisamos evoluir nisso. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente colocar é da gente poder
assumir o nosso papel. Ainda tem poucos deficientes na política. Talvez a política, por ser tão complicada, né? Mas aqui nós estamos falando de políticas públicas. Então, lá no passado nós participávamos muito mais da política pública. Hoje as pessoas com deficiência, até esse movimento não está tão ativo assim. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante. Nós temos várias leis que nos garantem. Agora é só um processo de controle e aprendizado. O esporte foi uma grande ferramenta para mim. Eu acho que é uma forma da gente conhecer lugares, conhecer gente, conhecer a realidade verdadeira de vários lugares. Então, gente, eu acredito que a política, ela está dentro da gente, não é o político que comanda, e sim as pessoas. Então, acho que uma forma da gente poder participar da política é participando no seu dia a dia, fazendo a política em cada local, seja na sua escola, sabendo dos seus direitos, mas principalmente sabendo dos seus deveres. Acho que nós temos que contribuir com tudo isso também. Não adianta a gente ficar pensando em política. A política, ela está dentro da gente, não é o político que comanda, e sim as pessoas. Então, acho que uma forma da gente poder participar da política é participando no seu dia a dia, fazendo a política em cada local, seja na sua escola, sabendo dos seus direitos, mas principalmente sabendo dos seus deveres. Acho que nós temos que contribuir com tudo isso também. Não adianta a gente ficar pensando em políticas públicas se a gente não participa junto. Hoje, eu estou na Secretaria de Esportes do Estado, fiquei na Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de Curitiba e na Esmeralda na gestão passada. Então, foi uma maneira de eu, como atleta, com toda a minha experiência, me envolver e tentar mudar ou incluir políticas públicas da pessoa com deficiência. Então, é só participando que a gente pode mudar uma realidade. Se a gente ficar de fora atacando pedra, não vai adiantar, tá bom? Deus abençoe a gente, Deus nos ajude.